Salve, salve, rapaziada, esse é mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a luta de classes. A luta de classes que qualquer pessoa que já estudou marxismo se deparou em algum momento aí, porque afinal toda a teoria se dá em torno da luta de classes, e porque de fato ela não aconteceu e por que ela não acontece e provavelmente não vai acontecer, a não ser que algum revolucionário force tal ato a acontecer. Beleza. Primeiro, para começar a ideia e trabalhar toda em geral, eu li muitos livros a respeito e é algo que eu venho me questionando há algum tempo. Por que que os pobres aceitam a situação atual? Por que no nosso país existe o famoso pobre de direita que não entende que ele está sendo oprimido pelo social? E por que a sociedade, no geral, está sofrendo com isso? Para nós começarmos a trabalhar esse ponto, primeiro a gente tem que ter uma visão diferenciada da palavra ideologia. No ramo das ciências políticas, o termo ideologia ele é muito complexo e ele vai englobar muitas coisas. Em especial, eu vou usar o termo ideologia nesse gênero na visão marxista, ou seja, na visão de Karl Marx. Para Marx, a ideologia é entendida como uma falsa consciência das relações de dominação, ou seja, a ideologia é uma falsa crença, ou seja, algo que você crê porque foi imposto a você. Então assim se compõe a ideologia para Karl Marx. Repetindo, ideologia é uma falsa consciência das relações de dominação. Ponto. Precisamos compreender esse termo de ideologia para seguir o pensamento que eu vou trabalhar aqui hoje. Beleza, entendido o que é ideologia, nós temos que entender o seguinte: por que a sociedade burguesa não precisa manter essa dominação na base da porrada? O que está acontecendo que o proletariado aceita de bom grado todo o sistema como ele é? E por que, de fato, além deles aceitarem isso, porque esse sistema vem se mantendo intacto durante tantos e tantos anos, esse tempo enorme num período histórico, aí, se a gente pegar, dessa relação de dominantes e dominados? A primeira resposta plausível para essa questão é que a classe dominada, ela não se vê como uma classe dominada. Assim como ela se vê diferente, não sendo uma classe dominada, a luta de classes, ou seja, o proletário lutando para melhorar a situação dele, não aceitando como de fato está acontecendo tudo, é como se ela usasse uma máscara. Essa dominação, ela fica escondida e é como se praticamente ela não existisse. E se alguém de fato enxerga que ela existe, acaba até em certo ponto achando que ela é nula. E aí uma segunda pergunta que vem aqui pra gente é: existiria uma ideologia de classe que façam os burgueses e os proletários andarem em conjunto, se unirem? O que está acontecendo? E a resposta é clara. A resposta é sim. Existe uma ideologia de classe criada e passada de gerações em gerações que transforma uma espécie de, vamos falar assim, adestramento, da classe dos proletários, ou seja, a classe que está sendo oprimida, e analisando isso, ela aceita e não se sente como uma classe que está sendo dominada pelo seu dominante, e sim como parte de um sistema normal, pensando que existe a meritocracia, que a pessoa vai crescer se ela se esforçar e etc., como todos vocês sabem.
Para tentar explicar isso, eu vou colocar aqui uma história de um doutor, tá? Chamado Clóvis Barros de Filho, ou é Clóvis de Barros Filho, alguma coisa assim, tá? Ele é um doutor, se eu não me engano ele é historiador, um cara muito inteligente, procurem os vídeos dele que é muito produtivo. Ele conta que quando ele passou no concurso, para comemorar com seu pai e a sua família, ele pegou e foi no restaurante mais caro que ele pudesse ir. Chegando lá, ele comeu, ele bebeu, e para pagar essa conta, ele usou o limite de vários cartões, tá? Lógico, ele falou que a comida era ótima e que isso foi algo que não era comum na rotina dele. Foi uma comemoração, ele tirou a mão do bolso e falou: vou gastar tudo que eu puder hoje, porque hoje é um dia especial. É a comemoração do meu concurso, agora eu sou professor universitário, etc. Não vem ao caso os motivos que levaram ele a fazer tal comemoração. Fato é que ele conta que a hora que ele foi acertar a conta e pagou em vários cartões para dar o limite, porque os limites dele provavelmente não eram altos, ele conta que o garçom pediu para ele, depois que ele acertou, não sei se era o garçom ou o cara do balcão: o senhor gostou da comida? Ele falou: nossa, a comida estava ótima, só achei caro. E aí ele fala: o senhor bebeu? Ele falou: não. Ele falou: então eu sei quantos que o senhor gastou, e esse gasto é maior que o meu salário mensal. Aí o professor Clóvis, ele parou, refletiu, segundo ele, e perguntou para o cara: mas você acha normal você receber tão pouco, sendo que aqui os gastos são extremamente altos e que o trabalho de vocês não é nada fácil, são vocês que querendo ou não, mantêm essa estrutura no restaurante, você acha isso normal? O cara falou que sim. Aí ele disse que ficou assustado e continuou questionando: mas por que você acha? Por quê? Daí o cara, sempre a resposta era sim, sim e sim. Basicamente a resposta que o cara deu para ele é que ele saiu lá do Nordeste, desceu para, não sei se é São Paulo, que local, para trabalhar, que ele não tinha estudo, que todo mundo que ia lá era doutor, então eles tinham mesmo que ganhar mais que ele, porque eles eram mais merecedores, e por aí vai. E ainda por cima, o cara falou que: não, doutor, mas não é tudo de ruim, não. Porque se sobrar a carne aqui do dia, como a gente só usa carne fresca, eles pegam as sobras e dão pra gente fazer um churrasco. E aí diz que ele ficou mais indignado. Você acha mesmo que só é merecido isso se sobrar carne aqui? Meu Deus, olha o trabalho que você faz todo santo dia aqui. Você acha que isso é certo? E o cara respondeu de novo que sim. Porque se sobrasse, a carne não ia ser da mesma qualidade. E era um bônus para eles. Isso mostra claramente uma ideologia de classe implantada por gerações. Uma ideologia falsa de que quem merecer e estudar vai crescer na vida, vai conseguir os seus ganhos por méritos próprios, e que eles aceitam de forma consciente, não entendendo que são oprimidos e que estão incessantemente dentro desse sistema. E o engraçado é que essas pessoas acreditam de fato nisso. E é por isso que eu expliquei o que é a ideologia no começo desse vídeo. Para a gente entender que é uma falsa ilusão. Ou seja, eles não acreditam que a dominação existe, mas ela existe. Porque ela já está implantada ideologicamente tão densa dentro da sociedade que eles acabam por aceitar sem de fato se questionarem. Não sei se vocês conseguiram compreender, mas eu vou repetir. Essa ideologia é tão densa, tão frenética no sistema,
que mesmo o sujeito sendo prejudicado, ele vai de fato defender essa ideologia, falando que a culpa é dele, não de um sistema geral que oprime as pessoas. Não estou falando que esse garçom, ou seja o que for, deveria ter o mesmo salário que o de um doutor. Mas se o restaurante é de um luxo tão monstruoso, como diz o depoimento do Clóvis, do Dr. Clóvis, de fato eles poderiam pagar mais. Afinal, uma janta foi mais alto que o valor que ele recebe mensalmente. Assim a gente pode concluir. É lógico que os burgueses, o sistema, não precisa bater no proletário para manter ele nesse sistema, uma vez que os mesmos já estão adestrados. A ideologia de classe deles já está impregnada dentro deles. E uma vez que as pessoas tentam alertá-los sobre isso, os mesmos acham que nós somos esquerdistas arrogantes, que nós não observamos que existe a meritocracia e etc. E o maior símbolo que nós podemos ter dessa ideologia de classe implantada são os nossos representantes no Senado, na Câmara de Deputados, na presidência, que são pessoas que em sua maioria, tá? Não vou rotular todos, mas em sua maioria defendem uma burguesia, uma elite, e deixam de lado a maioria, que são os proletários, e o povo acha tudo normal, porque é para o bem da economia, porque é o bem da nação. Então é complicado. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo e o porquê que possivelmente uma luta de classes para uma revolução, como Karl Marx pensava, está praticamente nula, que é muito, muito, muito difícil dela acontecer, tá? E para encerrar esse vídeo, eu quero fechar esse vídeo com uma frase do filme Matrix, que eu acho que se encaixa muito com essa ideologia de classe. E reflita um pouquinho sobre essa frase, porque ela é fantástica. E se você não notou ela no filme, revê o primeiro filme, porque essa frase ela é fenomenal. Você precisa entender, as pessoas não estão preparadas para despertar. E muitas delas estão tão inertes, tão desesperadamente encaixadas no sistema, que vão lutar para defendê-lo. Acho que é isso, galera. Se inscreva no meu canal, deixe seu like. Espero que você tenha compreendido o porquê de fato existe o pobre de direita e o porquê de fato a luta de classes por uma revolução em um sistema socialista ou comunista, as chances são basicamente nulas. Até um próximo vídeo, um grande abraço, valeu e tchau!